Bom dia! Neste trabalho falaremos sobre o DNA e suas características. O DNA, o ácido desoxiribonucleico, é um tipo de ácido nucleico que possui destaque por armazenar a informação genética da grande maioria dos seres vivos. Essa molécula é formada por nucleótidos e apresenta geralmente a formação de uma dupla hélice. Nos organismos eucarióticos, o DNA é encontrado no núcleo da célula, nas mitocôndrias e nos cloroplastos. Nos procariontes, o DNA está localizado em uma região que não é delimitada por membrana, denominada de nucleoide. Estrutura do DNA. A molécula do DNA é constituída por 3 substâncias químicas: bases nitrogenadas, pentose e fosfato. Nas bases nitrogenadas, os 2 filamentos que constituem o DNA enrolam-se um sobre a outra e unem-se através das pontes de hidrogênio, que se formam entre as 4 bases nitrogenadas dos nucleotídeos: adenina, timina, citosina e guanina. Elas são formadas entre pares, adenina com timina e citosina com guanina. Já na pentose, é um açúcar que apresenta moléculas formadas por 5 átomos de carbono. E na fosfato, é um radical de ácido fosfórico. Gene. Os genes são unidades de informações hereditárias que formam os cromossomos, formados por sequências especiais de centenas ou milhões de pares de bases nitrogenadas, AT ou CG. São eles que determinam tanto as características próprias da espécie humana quanto as características próprias de cada indivíduo. Os genes especificam as sequências de aminoácidos que servem de base para a síntese de proteínas celulares, que proteínas, em geral, enzimas atuam na estrutura e nas funções metabólicas das células e, consequentemente, no funcionamento de todos os organismos. Cromossomos. As diferentes sequências de DNA formam os cromossomos. O ser humano possui 46 cromossomos, 23 recebidos da mãe e 23 do pai. Cada par de cromossomos é composto de inúmeros genes. O genoma é toda a informação hereditária codificada no DNA de um organismo ou no RNA. No caso dos vírus, é o conjunto de todos os genes de determinada espécie. A função do DNA é armazenar e transmitir as informações genéticas, funcionando como molde para a síntese da molécula de RNA. O DNA, portanto, é fundamental para a síntese das proteínas, uma vez que contém a informação que comanda a síntese de RNA, e o RNA coordena com a produção desses polípeptídeos. Assim ficará o DNA, RNA e proteína. A replicação é o processo de duplicação de uma molécula de DNA de dupla cadeia. Os mecanismos de replicação dos procariotos e eucariotos são idênticos. Como cada cadeia de DNA contém a mesma informação genética, qualquer uma delas pode servir como molde. Por isso, a replicação do DNA é dita semiconservativa. O processo de transcrição é aquele no qual o DNA é usado para a formação de uma molécula de RNA. Nesse processo, o DNA abre-se em um ponto e uma das fitas é usada como molde para a síntese de RNA. À medida que o RNA é transcrito, o DNA é fechado novamente. Um ponto interessante a ser destacado é que, durante o processo de transcrição, que se emparelha com a adenina da fita molde é a uracila, uma base nitrogenada encontrada no RNA e ausente no DNA. Diferença entre DNA e RNA. O DNA e o RNA são os 2 tipos de ácidos nucleicos encontrados nos seres vivos. Apesar de ambos serem constituídos por subunidades de nucleótidos ligados por ligações fosfodiéster, eles apresentam algumas diferenças básicas. Vejamos a seguir. O DNA apresenta desoxiribose como açúcar, já o RNA apresenta uma ribose. As bases nitrogenadas apresentadas no DNA são citosina, guanina, adenina e timina. No RNA são encontradas a citosina, guanina, adenina e uracila. O DNA apresenta 2 fitas, mas o RNA possui apenas uma fita simples.